Ok, professor Denilson. Okay. Olá, boa noite a todos e a todas. Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição das sessões interativas 2 dos cursos de graduação em Química, Biologia e Matemática, licenciatura do IFMA Campus Codó. Esta é a nossa última edição dessas sessões do primeiro Fórum das Graduações do IFMA Campus Codó. O fórum de hoje tem como temática geral os desafios e as possibilidades da formação docente na contemporaneidade. Hoje, à noite, damos início com as sessões interativas 2. Esse é um evento organizado pelo Fórum do IFMA Campus Codó, tendo a organização geral a professora Mayara Oliveira, o comitê científico composto pela professora Lidiane Araújo, o professor Diego Cândido, o professor Denilson Barbosa, e toda a equipe de professores avaliadores que atuaram para a qualificação dos trabalhos que serão apresentados nesta noite dos cursos de Química e Biologia do IFMA Campus Codó. Já temos como avaliadores presentes conosco a professora Florisa, a professora Claudilena e tantos outros professores que contribuíram conosco nesse processo de seleção, de aceite e aprovação dos trabalhos. Pensando que a construção acadêmica é uma construção colaborativa de todos nós, pesquisadores, acadêmicos e professores. Para iniciar nossos trabalhos de hoje, desta noite, que é bom lembrar que nós estamos iniciando uma noite muito agradável e produtiva, porque logo após as sessões interativas, nós temos às 8 da noite. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, fique ligado que após essa sessão interativa 2, nós teremos uma palestra da professora Selma Garrido Pimenta sobre os saberes da docência. Daqui a pouquinho, fique ligado conosco, as interativas, que na sequência, nós temos a palestra da Selma Garrido Pimenta. Para iniciar os trabalhos de hoje, queria ouvir a palavra boa noite da nossa querida presidenta, que nos contribui conosco no Comitê Científico, a professora Lidiane Araújo. Boa noite, professora Lidiane. Boa noite a todos. Quero desejar aí uma boa apresentação. Desde já, eu já parabenizo os trabalhos, né? A gente lê o resumo, muito bons, e que vocês consigam tirar, né, desse momento uma experiência única para a vida de vocês, para a vida acadêmica. Muito bem. Boa noite, professor Diego Cândido, que está conosco nessa responsabilidade nossa de formação do Comitê Científico. Boa noite, professor Diego. Boa noite, Denilson, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Mais uma vez um prazer, uma alegria estar aqui dividindo, compartilhando saberes dessas apresentações com tanta qualidade e tenho certeza absoluta que vai ser uma experiência muito agradável e muito enriquecedora para todos nós. Ok, e para dar início aos nossos trabalhos, a gente vai acompanhar o trabalho tecendo os caminhos teórico-metodológicos de uma pesquisa em andamento. É o trabalho do João Guilherme, do curso de Química e Licenciatura do IFMA Campus Codó, tendo como perspectiva os desafios e possibilidades do ensino-aprendizagem química na educação de jovens e adultos da Rede Municipal de Ensino de Timbiras, Maranhão. A gente vai acompanhar o acompanhamento dos slides. O João Guilherme tem um problema na conexão dele. Boa noite, João Guilherme. Oi, boa noite. Está me ouvindo? Ó, sim. João Guilherme, só coloca no teu celular, por gentileza, para a tua imagem ficar legal. Professor Lidiane, o compartilhamento dos slides do João Guilherme. Deixa eu tentar aqui, só um minuto. O trabalho de João Guilherme é um trabalho produzido por ele, em coautoria com a professora Helena Corrêa Araújo, sob orientação do professor mestre Denilson Barbosa dos Santos. É um trabalho voltado para a produção do seu TCC. João Guilherme, boa noite, você tem 10 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho. Ok. Boa noite a todos e a todas. É uma enorme satisfação estar aqui hoje, compartilhando com vocês o meu vídeo de trabalho. Meu nome é João Guilherme, sou do curso de licenciatura em Química, do IFMA Campus Codó. Deixo aqui meu agradecimento inicial a toda a banca avaliadora que permitiu que meu trabalho fosse apresentado aqui hoje. Deixo meu agradecimento inicial também ao meu orientador, professor Denilson Barbosa, e à minha coorientadora, Claudilena Araújo. Os slides não estão aparecendo aqui para mim. Oi, boa noite. Boa noite, João Guilherme. Está visualizando agora? O slide não está aparecendo. Tu está comprando o celular, é? Eu estou com o celular. Eu falo o seguinte, a gente vai... Professor Lidiane, interrompe, por gentileza, o compartilhamento. A gente volta na sequência. Veja acompanhamento, João Guilherme. Vou chamar o próximo trabalho e na sequência te chamo de novo. Vamos para o curso. Tá bom, ok. Viu? É o tempo que tu visualiza a apresentação de biologia. Boa noite, professora Claudilena. A gente vai, então, passar para os acadêmicos do curso de biologia. O curso de biologia, os acadêmicos, né? Flávio Nunes Pinto e Luiz Felipe Nascimento. Eles têm como orientador o professor mestre Denilson Barbosa dos Santos e vão discutir um artigo acerca das estratégias de ensino e recursos didáticos utilizados no ensino e aprendizagem de biologia.
à luz da teoria construtivista piagetiana. Flávio e Felício têm 10 minutos para fazer a apresentação. Boa noite. Quero saudar, agradecer a banca avaliadora aí, que está nos avaliando. E, dando início à exposição de trabalho, nós trazemos a nossa pesquisa Estratégia de Ensino e Recursos Didáticos, utilizado no ensino-aprendizagem de biologia à luz da teoria construtivista piagetiana. Acadêmicos do curso de Biologia, IFMA Campus Codó, Flávio Nunes Pinto e Luiz Felipe Nascimento. Esse trabalho foi orientado pelo professor mestre Denilson Barbosa dos Santos, IFMA Codó. Prossiga com o slide, por favor. Neste artigo, amplamente se analisa a estratégia de ensino e recursos didáticos utilizados no ensino-aprendizagem de biologia à luz da teoria construtivista piagetiana. Especificamente, se discute a implicação destas teorias no ensino de biologia. Realiza um diagnóstico da percepção da professora sobre as relações entre a teoria construtivista piagetiana e a estratégia de ensino e recursos didáticos utilizados em suas práticas docentes. Também verifica as percepções construídas por 20 alunos sobre a maneira que tem sido ministrada a disciplina de biologia e seus impactos no aprendizado. Pode prosseguir. O problema desta pesquisa pautou-se em responder a seguinte questão: que estratégia de ensino e recursos didáticos são utilizados no ensino-aprendizagem de biologia à luz da teoria construtivista piagetiana? A opção por investigá-lo se deve pelo fato de que um dos grandes desafios que os professores enfrentam nos dias atuais refere-se à dificuldade dos alunos em compreender o conteúdo ministrado. Pode prosseguir. A nossa pesquisa, ela se dividiu em 2 etapas. A primeira etapa foi a pesquisa de campo, pesquisa bibliográfica, que a gente utilizou de grandes autores se relacionam, tem na sua literatura, eles tratam o construtivismo piagetiano, sendo neles Treviso, 2014, Alexandre, 2013, Bandeira, 2012, Guimarães, 2010, Laroca, 2002, e o próprio Piaget, 1971, 1973, 1803. Então, tomando como base nesses grandes escritores, autores, foi essencial para a construção do nosso referencial teórico sobre o ensino-aprendizagem de biologia e teoria construtivista de Jean Piaget. E o segundo momento da nossa pesquisa foi a pesquisa de campo, que ela se fez de uma pesquisa em locos, no Centro de Ensino Colares Moreira, Codó Maranhão, em janeiro de 2020, tendo como base a abordagem qualitativa, que foi fundamentada por Santos 2020 e Minayo 2000. Então, os instrumentos de coleta de dados, primeiramente foram utilizados um questionário e, segundo, entrevistas semi-estruturadas, sendo os interlocutores dessa pesquisa uma professora que preferiu ser identificada pelo nome fictício de professora biólogo e 20 alunos, sendo que, para a coleta de dados, utilizamos o questionário para os alunos, utilizamos o questionário com os alunos, e a entrevista semi-estruturada foi utilizada para coletar os dados da professora. Na organização e interpretação dos dados, empregou-se a técnica de análise de conteúdo de Bardot, de 2009. Prossiga com o slide, por favor. Nós discutimos também sobre a percepção da professora sobre a teoria construtivista piagetiana e a sua utilização de recursos didáticos e estratégias de ensino. A percepção dos alunos sobre a maneira que tem sido ministrada a disciplina e os impactos no aprendizado. Na entrevista que fizemos à professora, nós fizemos a seguinte pergunta: o que você sabe sobre a teoria construtivista de Jean Piaget? A professora bióloga respondeu: se trata do construtivismo, que é uma teoria que é embasada na origem do conhecimento, que considera que a criança, por estágios sucessivos, adquire e constrói seus saberes gradativamente. E é isso que me recorda. Para Piaget, um estágio comporta, ao mesmo tempo, um nível de preparação, por um lado, e de acabamento pelo outro.
é necessário distinguir em toda a sucessão de estágios os processos de formação ou de gênese e as formas de equilíbrios finais. Volte o slide, por favor. Analisando a fala da professora, a resposta da professora, nós percebemos que ela possui um certo conhecimento literário sobre a teoria construtivista de Jean Piaget, onde também, né, nós firmamos aí nessa pequena citação de Piaget. Pode passar, próximo slide. Em relação às estratégias de ensino que a professora utilizava, ela respondeu: as estratégias são: quando levamos o aluno a ser protagonista do seu conhecimento, através do fazer, do construir, da pesquisa, com aulas práticas, com experimentos e jogos didáticos. Esse trabalho tem dado bons resultados, pois os alunos partem para a ação e orgulham-se do seu próprio fazer. Em suas práticas pedagógicas, os professores de biologia exercitam, de forma inconsciente ou não, princípios do construtivismo. Por exemplo, considerar as ideias dos alunos para aplicarem, interagindo com elas e aproximarem o conteúdo escolar dos conhecimentos cotidianos e experiências dos alunos. Ou seja, também analisando a resposta da professora bióloga, nós percebemos a importância de ter práticas pedagógicas com recursos didáticos na questão da formação do conhecimento, na construção do conhecimento dos alunos, onde Massabini ele refrisa bem que isso é de suma importância. Pode passar, por favor. A maneira como tem sido ministrada a disciplina de biologia. Aqui já as questões que nós fizemos aos 20 alunos. Uma das perguntas foi, ali no quadro, de que forma a professora de biologia ministra essa disciplina na sua turma. Então, 8 alunos destacaram a maneira positiva e incentivadora que a professora bióloga conduz a disciplina. 5 alunos evidenciaram que as aulas da professora bióloga são boas. E 7 alunos realçaram o fato de que nas aulas da professora bióloga, elas buscam motivar e criar boas condições de aprendizagem para que os alunos queiram aprender e construir seus próprios conhecimentos. No quadro ao lado, nós pegamos as respostas dos alunos e colocamos na íntegra. Pode passar, por favor. Pode passar. Não. Não, sim. Não, volta o slide. Sim, por favor. Isso. A outra pergunta que nós fizemos aos 20 alunos foi: que tipos de estratégias e recursos didáticos a sua professora utiliza nas aulas de biologia? 12 alunos destacaram recursos tecnológicos, como microscópios, jogos, assim associados. As aulas práticas em laboratório e experimentos explorados pela professora bióloga para ministrar as aulas da disciplina de biologia. 8 alunos evidenciaram que as aulas da professora bióloga são boas. Pode passar, por favor. Considerando a fala dos alunos, fica evidente que Piaget já preconizava quando defendia que no âmbito da psicogenética, o conhecimento não é cópia da realidade, ao explicar que conhecer não consiste com efeito em copiar o real, mas em agir sobre ele e transformá-lo, na aparência ou na realidade, de maneira a compreendê-lo em função do sistema de transformação aos quais estão ligadas estas ações. Piaget, 1971. Portanto, devem ser evitadas atividades como cópias, perse de conteúdo fixado no quadro acrílico ou dos livros literalmente, pois compartilha-se do entendimento de que a cópia, enquanto recurso didático, é uma atividade pouco indicada para a obtenção de conhecimentos, quando o interpretamos à luz das ideias de Piaget, pois dificilmente conduz à ação sobre os objetos. Ou seja, esse ato de copiar, esse ato da perse, né, é um ato que vai totalmente contra as ideias de Jean Piaget, da construção do conhecimento. E, analisando a resposta das professoras e dos alunos, nós percebemos que, de fato, a professora trabalha nesse sentido, na essência do construtivismo, de construir o conhecimento, pois ela é apenas a mediadora, né, desse conhecimento para os seus alunos. E só ressaltando que também foi notório a evidência que essa professora não faz cópia, e sim ela protagoniza, bota o aluno como protagonista na construção do seu conhecimento. Então, isso é fundamental, principalmente na educação básica, para o desenvolvimento de alunos de qualidade, que vão se inserir
seja no mercado de trabalho ou adentrar a universidade. Prossiga lá. Conclui-se que os recursos e estratégias utilizadas pela professora bióloga convergem para a teoria construtivista piagetiana, pois favorecem o protagonismo estudantil e a ou construção gradativa dos conhecimentos dos seus alunos, os quais estão na faixa etária de entre 15 e 17 anos, encontrando-se no estágio de desenvolvimento das operações formais. Contudo, não significa que a aprendizagem cessou, ao contrário, ela se dá ao longo da vida. Nesse estágio, os alunos dessa faixa etária devem ser capazes de escrever, ler, agrupar, classificar e abstrair alguns conceitos. Contudo, deve-se esclarecer que, muitos embora seja o último estágio de desenvolvimento, a aprendizagem não finda. Pelo contrário, novas estruturas mentais vão sendo formadas ao longo da vida. Desse modo, as práticas pedagógicas que são norteadas pela teoria construtivista de Piaget, elas precisam ser colaborativas e não coercitivas, e promotoras do protagonismo estudantil. Os alunos eles se encontram no estágio, né, das operações formais, o último estágio, né, segundo o Jean Piaget, mas, ao decorrer da vida, esses alunos vão sempre adquirir conhecimentos. Esse conhecimento não vai findar aí nessa parte. Prossiga. Essas são as nossas referências. Muito obrigado pela atenção. Só deixando bem claro que essa pesquisa ela foi transformada em artigo científico e será publicada agora no final de janeiro, no final de agosto, pela revista Educare, do IFMA de Viana, Campos Viana. Muito obrigado pela nossa apresentação aí. Ok, Flávio, Felipe, muito bom o trabalho de vocês, bem apresentado, à luz da teoria construtivista piagetiana. E agora agradecemos vocês, vamos passar ao trabalho do João Guilherme. João Guilherme, por gentileza, retoma novamente, ele já conseguiu estabelecer a conexão. Senhor Lidiane, compartilhe, por gentileza, os slides do João Guilherme. João Guilherme que vai discutir acerca do projeto TCC dele, que está em andamento, tecendo os caminhos teórico-metodológicos de uma pesquisa em andamento, desafios e possibilidades do ensino-aprendizagem de química na educação de jovens e adultos do município de Timbiras, Maranhão. Tem como orientação a professora Claudilena Corrêa Araújo, sob orientação do professor mestre Denilson Barbosa dos Santos. João Guilherme, você tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Oi, boa noite. Meu áudio está bom aí? Sim, João Guilherme, prossiga. Sim. Peço desculpa pelas conexões anteriores, porém, o slide não apareceu. Por favor, rever o slide novamente na apresentação. O slide está sendo exibido, João Guilherme. Já? Eu vou acompanhar, vamos lá. Então, novamente, boa noite a todos. Agradeço novamente a oportunidade, a banca. Não vou ligar minha webcam, peço perdão devido à qualidade. Então, vou estar expondo aqui apenas pelo áudio mesmo. Novamente, sou do curso de licenciatura em Química, do IFMA Campus Codó. Meu trabalho é orientado pela professora especialista Claudilena Corrêa Araújo e orientado diretamente pelo professor mestre Denilson Barbosa dos Santos. Bom, meu trabalho é voltado totalmente à educação de jovens adultos. Ele se trata de apenas de um recorte de um trabalho de pesquisa que ainda está em andamento. Esse trabalho de pesquisa, ele já tem, a sua grande maioria já está sendo produzido, já tem sido produzida, porém o trabalho ainda está em andamento. No presente momento, o trabalho se intitula Tecendo os caminhos teórico-metodológicos de uma pesquisa em andamento, onde a gente vê os desafios e as possibilidades de ensino e aprendizagem de química na educação de jovens adultos da rede estadual no ensino de Timbiras, Maranhão. Ensinar química para alunos do ensino médio, na da educação de jovens adultos, EJA, a gente sabe que é um trabalho marcado por muitos desafios e possibilidades didáticas e metodológicas. Nesse sentido, a gente entende que, culturalmente, o ensino e aprendizagem ministrado no ensino médio, no ensino fundamental, que é na parte de ciências naturais, que demonstra o ensino com uma qualidade boa, e quando trazemos essas perspectivas, essas visões para a educação de jovens adultos, a gente vê que o ensino tem sido drasticamente prejudicado, o ensino tem sido um ensino de má qualidade, um ensino simplista, um ensino reducionista marcado pela evasão escolar. Então, nós sabemos que a educação dos jovens adultos é voltada a um público que, quando criança, não puderam ter acesso à educação escolar,
e que depois de um longo período ele retorna à escola. Esse aluno, nós sabemos que ele volta, de certa forma, fragilizado, na sua grande maioria apresenta baixa autoestima, sente a incapacidade, e quando quando se trata de ensino, quando se trata de metodologias de ensino, essas metodologias têm sido não desenvolvidas de certa forma, produza o ensino de EJA, porém, o ensino de química não tem sido produzido de forma com qualidade, devido a inúmeros fatores da própria EJA em si, e o ensino ele tem gerado o que a gente chama de evasão escolar. No início do ano há um grande número de matrículas e no final de ano essas matrículas caem drasticamente. Ou então, devido à evasão escolar, nós sabemos que ela é geradora de inúmeros problemas como barejamento da mão de obra. João Guilherme, só um momento, João Guilherme. João Guilherme, por favor, eu acho que tu não está ocupando os slides. Tu não está visualizando esse slide, é isso? Os slides não apareceram para mim. Eu vou interromper a tua apresentação novamente. Abra o teu slide e tu acompanha por ele mesmo o teu slide. Porque não tem condição. Nós temos pouco tempo, João Guilherme. Eu compreendo a questão da tecnologia. Faz o seguinte, eu vou te chamar daqui a pouco, vou botar um outro trabalho agora, e aí tu pode abrir, a Lidiane vai apresentar teu slide e tu segue no teu notebook, abra, por favor, o teu próprio slide. Aí tu segue ele. Certo. Tá, daqui a pouco eu te chamo novamente. Prepara aí, Lidiane, eu vou chamar o próximo trabalho. Desculpa que eu preciso cumprir meu horário aqui, viu, João Guilherme? Mas calma, vai dar tudo certo. Não tem problema, não. Próxima rodada, aí você abre no teu próprio notebook o teu slide que tu já tinha, que a gente exibe o nosso aqui. Que eu vou chamar agora o próximo trabalho, por favor, o trabalho da Patrícia, que já acabou de chegar, Patrícia Nepomuceno dos Santos. A Patrícia é um trabalho de compartilhamento, ela foi feita em parceria com o Wellington Bezerra Meirelles, sob orientação da professora mestra Florissa Gomes de Sales Rosa. É um trabalho que discute a questão da formação do professor no curso de licenciatura em Química, saberes e identidade no contexto do capitalista contemporâneo. Professora Patrícia, mais uma vez, é um prazer estar com você, contribuindo nesse trabalho que você enriquece nas discussões. Você tem 10 minutos para fazer sua apresentação do trabalho. Patrícia? Olá, boa noite, Patrícia. Patrícia, novamente. Nária? Ela está com o microfone desligado. E Patrícia, por gentileza, liga o microfone. Se não foi o próximo chama a Nária. Tudo bem, Nária? Tudo bem, Nária? professor. E, Nária? Então, vamos para o trabalho da Nária, por gentileza. Professora Lidiane, tira o da Patrícia e vamos para o da Nária. E, Patrícia, daqui a pouco liga o teu microfone. É hoje, as emoções. Mas lembrando que está tudo certo, daqui a pouquinho, às 20 horas, teremos a palestra muito importante com a professora doutora Selma Garrido Pimenta sobre os saberes da docência. Logo após as sessões interativas 2, teremos agora para um trabalho que vai discutir acerca da aprendizagem significativa no ensino de química, análise dos da primeira série do ensino médio, no IFMA Campus Codó, sobre as funções oxigenada. É um trabalho produzido pela acadêmica Naira Salazar Rocha, pelo acadêmico mestrando agora Sidney Rodrigues da Silva, sob orientação do professor doutor Álvaro Itaúna Pereira. Naira, tem 10 minutos para fazer a apresentação de vocês. Boa sorte. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Deus. Em segundo lugar, agradecer ao Instituto Federal do Maranhão, que nos deu a oportunidade para parabenizar a organização do evento, em especial aos mediadores que estão acompanhando aqui a nossa apresentação e aos ouvintes também. Quero agradecer a Naira Salazar Rocha pela participação e contribuição no trabalho, e o professor doutor Álvaro Itaúna Salche Pereira pela orientação. O nosso tema é aprendizagem significativa no ensino de química, análise dos conhecimentos prévios dos alunos da terceira série do ensino médio do IFMA, Campus Codó, sobre as funções oxigenadas. É importante falar para os ouvintes que esse trabalho ele é o recorte de uma pesquisa que nós desenvolvemos na instituição e que nós trouxemos aqui em forma de relato de experiência para mostrarmos a importância que tem em você identificar
os conhecimentos dos alunos. Então, o conceito de aprendizagem significativa é apresentado pelo cognitivista David Alsop. Em sua teoria da aprendizagem, o autor defende que os conhecimentos prévios possibilitam a construção de estruturas mentais e viabilizam um processo de ensino e aprendizagem prazeroso que promove a eficácia na formação integralizada do cidadão. Cabe ressaltar que o cognitivista David Alsop, ele destaca 2 pontos importantes em sua teoria. O primeiro, levar em consideração a bagagem que o aluno traz para a sala de aula, para a escola, porque, como nós sabemos, esse aluno, ele é um indivíduo que ele tem vivências, ou seja, a sociedade, na família, ele tem experiências e essas experiências ele traz consigo. E o professor deve apresentar o conhecimento para ministrar o seu trabalho e, assim, fazer a associação entre o conhecimento científico e aprimorar aquele conhecimento que o aluno traz consigo da sua casa. Um ponto importante que vale destacar também é a questão do professor apresentar um problema para o aluno, e é justamente isso que você fez ao longo da nossa apresentação, que nós apresentamos um problema, ou seja, perguntas, questionamentos para identificar esses conhecimentos, até mesmo antes de passar um conhecimento contextualizado, para não interferir no processo de aprendizagem do aluno. Professora, muito obrigado. Nossos objetivos: trabalhar o conteúdo químico, soluções oxigenadas, a partir da aprendizagem significativa, levando em consideração os conhecimentos prévios dos alunos no processo de ensino e aprendizagem, e contribuindo para a formação integral do cidadão. Você pode passar, por gentileza? Obrigado. Só enfatizar que, a partir do momento em que o aluno conhece algo que está sendo trabalhado na sala de aula, ele passa a interagir de forma prazerosa. Então, é justamente esse o objetivo de identificar os conhecimentos, para nós procurarmos aprimorar essa ideia, essa hipótese que ele traz para um processo metodológico. Foram utilizados questionários abertos com o propósito de identificar os conhecimentos prévios dos alunos, onde constavam questões com aplicações cotidianas relacionadas aos grupos profissionais. Participaram da pesquisa um total de 30 alunos. Pode passar o slide. Muito obrigado. As funções orgânicas oxigenadas possuem diversos exemplos de aplicações em produtos utilizados no cotidiano e drogas ilícitas capazes de provocar danos irreversíveis à saúde humana. Tais funções são representadas pelos fenóis, álcools, ésteres, aldeídos, cetonas, éteres, ácidos e sais orgânicos. Nesse contexto, apesar da gama de conteúdos e aplicações que nós vemos na citação de o ensino de química nas escolas ainda enfrenta uma aprendizagem mecânica do aspecto teórico, tornando o seu estudo complexo e a aprendizagem praticamente sem significado. Essa aprendizagem mecânica é justamente aquilo que chamamos, de decoreba. Muitos alunos, ou até mesmo acadêmicos, eles passam a tentar não dar significado, e sim apenas decorar para tirar boas notas. Por gentileza, perdão. Obrigado. De acordo com Moreira, a transição da aprendizagem mecânica para a aprendizagem significativa é um processo que depende do interesse do aluno aliado à mediação do professor, através de materiais potencialmente significativos. Nesse contexto, os conhecimentos prévios dos alunos constituem a variável mais importante para a aprendizagem de conhecimentos de forma significativa, ao nível de 1982. Por isso que é importante a identificação desse conhecimento. Pode passar. Então, nos nossos resultados de discussões, nós vamos justamente discutir as respostas desses alunos. Por exemplo, com relação aos álcools e as aplicações
desses produtos, no cotidiano, os alunos, eles conseguiram, conseguiram dar exemplos, todos conseguiram participar, e esses exemplos são justamente relacionados a bebidas alcoólicas, que a gente pode ver que eles realmente trazem uma bagagem para a sala de aula. Pode passar. Sobre as funções dos éteres e fenóis, 30% do alunado acertaram fenóis e ésteres, 60% no total, e 40% não responderam às perguntas. Olha só, é importante a gente falar para vocês que entre os grupos de fenóis e éteres, o público feminino foi o que mais se destacou, justamente por conta dos produtos de beleza, produtos de higiene, foram os que mais participaram com respostas corretas, nesse caso, nas assertivas. Pode passar para você, por favor. No grupo dos aldeídos, 80%, que chamou bastante a nossa atenção, dos alunos, citaram o formol, ou também, como pode ser formaldeído, que é um composto utilizado. Claudilena, por favor, ligue o microfone, Claudilena, por favor. Já, Naira. Professora Claudilena, por favor. Obrigado. Obrigado, Cid. Continua. Tudo bem. Então, como eu, só retomando o que eu estava falando, o formol, 80% das pessoas, né, do grupo dos aldeídos, responderam, falaram, citaram exemplo como formol. Isso chamou bastante atenção. Esse produto ele é utilizado principalmente para a conservação de cadáveres, e os alunos, eles realmente eles têm essa vivência, eles veem o produto sendo aplicado no seu dia a dia. Pode passar. Muito obrigado. Em relação aos ésteres, apenas 20% dos alunos responderam corretamente, citando principalmente sucos industrializados. Os demais não souberam responder. O que leva os alunos a citar esses exemplos? Foi justamente a questão que nós falamos na pergunta sobre aromatizantes artificiais. Nós, até em discussão, chegamos a essa conclusão, que isso levou os alunos a darem essa resposta. Pode passar, professor. Sobre os ácidos carboxílicos, que nos chamou também bastante atenção, 90% dos alunos responderam corretamente. As principais respostas foram o vinagre e o limão, utilizados na culinária. Então, como nós podemos ver aqui, os alunos, eles trazem consigo vivências, eles trazem experiências, eles têm um conhecimento, e esse conhecimento, a partir de um trabalho como esse, é possível você aprimorar, é possível você falar, por exemplo, que nós fizemos isso, levar o limão, levar ali o vinagre, que é o ácido acético, explicar qual é a estrutura, explicar como você dá o nome a partir desses materiais que eles mesmos citaram durante a aplicação desse questionário. Pode passar. Para encerrar, a pesquisa mostra o quanto é relevante a identificação dos conhecimentos prévios na estrutura cognitiva do aluno, antes do contato com o conhecimento científico, pois viabiliza a relação entre conceito e significado, tornando o processo de compreensão do conteúdo significativo para a formação do cidadão ativo. Pessoal, esse foi o trabalho. O próximo slide, por favor, são as referências, e nós agradecemos pela atenção dos ouvintes, parabenizamos mais uma vez essa equipe maravilhosa que vem desenvolvendo um ótimo trabalho nesse evento. Nós agradecemos, Cid, professora Naira, pela apresentação. O trabalho de vocês é importante porque, na escola, nós temos que ter essa possibilidade de aliar o saber escolar ao saber do cotidiano. E esse saber expresso, as ideias âncoras, substitutores que a Aldo coloca, que possibilita o professor trabalhar depois essas aprendizagens significativas na escola, contribui para construir esses conhecimentos, tendo os alunos, que os alunos também têm conhecimento, e deve ser aproveitado para abordagem não só da química, como qualquer outra área do conhecimento. Feito isso, eu retomo novamente o trabalho com o João Guilherme, que ele já retomou a conexão dele. Boa noite, João Guilherme. Vamos retomar agora o seu trabalho. Pela sequência, eu vou entrar com a Patrícia Nepomuceno, né? O João Guilherme, que vai de novo tratar sobre o projeto TCC dele, né? Ele vai fazer
lá também, vai dar tudo certo. Acontece isso. A gente aprende no processo. E a tecnologia digital nos permite isso, nós estamos adaptando essa nova realidade. Boa noite, João Guilherme. Agora sim, dê continuidade ao seu trabalho, tecendo os caminhos teórico-metodológicos de uma pesquisa em andamento, desafios e possibilidades do ensino e aprendizagem de química na educação de jovens e adultos da Rede Estadual de Ensino de Itumbiras, Maranhão. Pode continuar a partir da introdução. Bom, boa noite. Peço novamente desculpas devido ao problema de conexão que tive, mas vamos retomar ao ponto que nós iniciamos, ao ponto de partida. Como nós falamos, a educação de jovens e adultos ela é marcada por um alto índice de evasão, e esse índice de evasão surge a necessidade de responder ao seguinte problema de pesquisa. Quais os desafios e as possibilidades didático-metodológicas do ensino e aprendizagem de química na educação de jovens adultos da Rede Estadual de Ensino de Itumbiras, Maranhão, na perspectiva de formação integral, autônoma e de protagonismo estudantil dos jovens e adultos? Por favor, passe o slide. Em decorrência do programa de pesquisa, surgiu-se o seguinte objetivo, que foi intitulado como objetivo geral, que é analisar os desafios e as possibilidades didático-metodológicas do ensino e aprendizagem de química na educação de jovens adultos, da Rede Estadual de Ensino de Itumbiras, Maranhão, na perspectiva da formação integral, autônoma e de protagonismo estudantil dos jovens adultos e idosos. Para que a gente possa chegar aos objetivos geral, delimitou-se os seguintes objetivos específicos, pode passar, onde será necessário para suprir esse programa de pesquisa, será necessário contextualizar o processo de ensino e aprendizagem de química na modalidade de educação de jovens e adultos no município de Itumbiras, Maranhão, diagnosticar a prática pedagógica dos professores de química que atuam na EJA em 2 escolas de ensino médio da cidade de Itumbiras, Maranhão, destacando seus desdobramentos na aprendizagem dos educandos jovens, adultos e idosos. Também será necessário identificar os desafios, as dificuldades enfrentadas pelos professores de química no processo de ensino e aprendizagem de seus educandos da EJA e também será necessário apresentar as possibilidades didáticas e metodológicas para a melhoria do ensino e aprendizagem de química na educação de jovens adultos da Rede Estadual de Ensino de Itumbiras, para que a gente consiga chegar a esses objetivos com que metodologia apresentada foi. Pode passar, professora? Pode passar? Ok. Em conformidade com o Gil Santos, definiu-se que a pesquisa ela tem caráter exploratório, pois visa explorar o cotidiano do aluno, o ambiente onde ele vive, o contexto histórico que ele carrega, tudo isso com base em dados bibliográficos. A pesquisa também tem caráter descritivo, pois visa descrever as características de toda a comunidade em si da EJA, tudo isso seguindo uma base de dados bibliográficos, é claro. A pesquisa ela é constituída por dados secundários e dados primários. A busca de dados primários será feita a busca de campo. A pesquisa de campo ela apresenta caráter quali-quantitativo. O locus dessa pesquisa são 2 escolas estaduais de ensino de Itumbiras. Os interlocutores dessa pesquisa até o presente momento são apenas 2 professores de química e 60 educandos da EJA. Os instrumentos de coleta de dados são os classes questionários, contendo perguntas abertas e fechadas. Os questionários serão aplicados e, sequencialmente, será ministrado a aulas de química, onde a gente vai estar aplicando das sugestões didático-metodológicas viáveis para a melhoria da aprendizagem educativa da EJA. Posteriormente, será realizado novamente um questionário para a obtenção dos dados e para chegar à conclusão se realmente as metodologias aplicadas pelo pesquisador são de fato eficientes. A organização e análise e interpretação dos dados ela será feita com base no uso dos núcleos de significação, conforme Aguiar, Osélia e Santos. Com esses dados irmãos e organizados, será utilizado a técnica de análise de conteúdo conforme Kanban. Aqui a gente deixa uma ressalva, uma observação que, em razão da pandemia, a crise de saúde mundial, do novo coronavírus, essa metodologia dessa pesquisa ela pode ser reorganizada, principalmente nessa parte de coleta de dados. Passe o slide, por favor. A base teórica desse projeto de pesquisa até o presente momento é, claro, a LDB. É impossível falar de modalidade de ensino sem falar da LDB. A Lei de Decídios de Base foi a que tornou, que fez com que a EJA deixasse de ser apenas uma ação filantrópica e se tornasse uma modalidade de ensino de obrigação para o país, para o Estado, para o município,
O referencial teórico também se baseia nos trabalhos de Paulo Freire, claro, onde ele trata da educação de jovens adultos, ele dá ênfase nos saberes prévios dos adultos, ou seja, toda a base, toda aquela bagagem que o aluno, o adulto idoso, ele já carrega com si e que adquire ao longo dos seus dias de vida. Santos, ele discute que a educação de jovens adultos como um direito em uma ação filantrópica. Novamente, falando sobre aquela questão da LDB, antes a educação de jovens adultos se pensa que era um programa, uma ação filantrópica, posteriormente ela se tornou uma modalidade de ensino. Santos e Silva, eles discutem as dificuldades e a motivação de aprendizagem de química de alunos e adultos. Então, por favor, passe do lado. Até o presente momento, só temos apenas resultados parciais, como falado inicialmente. Essa aqui é uma pesquisa que ainda está em andamento, porém a primeira etapa já foi concluída, onde a gente se definiu sobre as escolas estaduais de ensino de Timbeiras, que serão o campo de pesquisa, o principal campo de pesquisa, que são o Centro de Ensino Neotonésio e o Centro de Ensino Paulo Freire. Essas duas escolas relacionadas operam e ofertam ensino médio na modalidade de EJA, claramente, junto de acordo com a Educaciência de 2019, que apresenta em sua matrícula inicial 160 educantes matriculados, sendo 89 no Centro de Ensino Neotonésio e 77 no Paulo Freire. Sabemos que a educação de jovens adultos ela tem caído muito ao longo dos tempos. Então, esses dados apresentados de 160 alunos são de matrícula inicial, sabemos que no final do ano esse número ele decai extremamente. Esses dados secundários eles têm sido obtidos através de sites, revistas, artigos, documentos oficiais, legislação educacional vigente, realizado com levantamento, fechamento geográfico, construção referencial teórico, saber como essa pesquisa se trata ainda está em andamento. Esse referencial teórico, é claro que ele pode ser mais extenso, ele pode ter acréscimos. Por favor, passe de slide. Bom, aqui a gente só tem apenas considerações parciais, devido à pesquisa que está em andamento. Volte, por favor. Pronto. Os resultados parciais, a gente observa que são educantes que estão matriculados e estudam no ensino médio na modalidade de educação de jovens adultos, sendo predominante a presença de jovens e também sendo predominante a presença dos conflitos intergeracionais, porque tem comprometido o aprendizagem de docentes nas aulas de química. É claro, ressalvando de novo, cultura em razão da pandemia do coronavírus, a pesquisa de campo poderá ser realizada de forma remota, onde os questionários serão enviados por e-mail, realização de reuniões e entrevistas remotas pelo Google Meet, a plataforma que estamos utilizando agora, assim com gestores, professores e com toda a comunidade possível que venha, de certa forma, contribuir para esse trabalho. Por favor, passe novamente. Aqui eu apresento as principais referências. Ressalvo novamente que esse trabalho é apenas um recorte, um trabalho que ainda está em andamento. Essas referências, claramente, poderão ser modificadas, mas, sendo mais, o trabalho é apenas isso, apresentando grande relevância para a educação de jovens adultos, o ensino de química e a comunidade de pesquisa em geral. Aqui eu deixo novamente meu agradecimento ao meu orientador, professor Benício Barbosa, a minha orientadora Cláudia Helena. Peço novamente perdão imensamente a toda a comunidade que nos acompanha e deixo aqui meu muito obrigado a todos. Ok, João Guilherme. João Guilherme, não precisa pedir perdão nada, meu amigo. Você fez um bom trabalho, boa apresentação. As tecnologias têm disso, elas são muito boas, mas também elas têm suas limitações. Você não deve nada. O seu trabalho é importante, é relevante, se apresentou, porque você está imbuído de buscar na sua pesquisa TCC não somente encontrar problema, dificuldade na EJA, mas está se propondo a apresentar sugestões alternativas, didáticas, metodológicas, que favoreçam o ensino-aprendizagem de jovens, adultos e idosos. Parabéns pela tua ousadia, por não ter desistido, ter persistido, porque é assim que acontece. Os obstáculos têm que servir como estímulo para a superação. Muito obrigado, João Guilherme, parabéns pela ousadia. Vamos agora para o trabalho da Patrícia. Boa noite, Patrícia. A Patrícia Nepomuceno, ela já está conosco. Boa noite, Patrícia. Patrícia? Oi, gente. É Floriza. A Patrícia tentou de todas as formas, não sei o que aconteceu no computador dela, entrar. Inclusive, ela estava pegando uma moto para tentar vir aqui para casa. E eu vou apresentar agora, me arrumando aqui mesmo.
Emoção, muito bom. Então, deixa eu fazer, que bom, faz parte do processo. E como eu falei, Florisa, um trabalho construído, ele não é somente do autor, do orientando, ele também do orientador. É um trabalho em parceria. Que poderá perfeitamente apresentar. Então, o trabalho do professor no curso de licenciatura em Química, Saberes de Identidade no Contexto Capitalista Contemporâneo, tem como orientação a doutora mestre Florisa Gomes de Salles Rosa, e os professores, são professores já formados, já atuam na rede, e eles produziram esse trabalho com a professora Florisa, que é o professor Wellington Bezerra Meirelles, e a professora Patrícia Nepomuceno dos Santos. Professora Florisa, você tem todo o tempo livre de 10 minutos para fazer a sua apresentação. Professora Florisa? Oi? Você está disponível para... Ok. Então, gente, desculpa. É um prazer estar participando aqui com todos vocês na apresentação. Como eu disse, a Patrícia tentou de todas as formas, eu não sei porquê, deu um erro no computador dela. E, enfim, vamos lá, porque temos só 10 minutos, né? Então, esse trabalho, na verdade, ele é um recorte de uma pesquisa realizada a partir do grupo de pesquisas, de estudos e pesquisas, que é o GEPForte, que é o nosso grupo do IFMA, Campus Codó, que é Formação, Trabalho e Educação, e na linha de pesquisa de formação do professor. Como o professor Denilson já leu aí no título, ele vai tratar sobre a formação do professor no curso de licenciatura em Química, discutindo como são construídos os saberes e a identidade, como é que se dá a construção da identidade do professor no contexto capitalista contemporâneo. Tem até um errinho aí no título, né? Agora que eu olhei. Pode passar? Então, o objetivo principal da pesquisa é justamente analisar esse processo de formação do professor no curso de licenciatura em Química do IFMA Campus Codó, que é o curso que a Patrícia faz. Próximo. Para isso, nós buscamos, num primeiro momento, desvelar, né, descortinar esse processo de formação do trabalhador da educação, entendendo o professor como um trabalhador da educação e, portanto, submetido aos determinantes do processo de trabalho, das relações de força no campo do trabalho, do processo de precarização do seu trabalho, investigar daí quais são os fatores, quais os fatores que constituem a identidade do professor lá dentro do curso de Química e no campo de trabalho, no campo em que ele se constitui efetivamente professor, e estabelecer essa relação entre identidade e saberes. A nossa pesquisa é um estudo de caso, ele é um estudo de caso instrumental de tipo único, a abordagem é qualitativa com análise histórico-dialética, e ele foi feito com alunos do 8º período do curso de licenciatura em Química, do IFMA Campus Codó, no ano de 2016. Próximo. Para isso, nós usamos questionários com perguntas abertas e fechadas, para poder fazer a análise depois dos dados a partir de Bardan. Então, a nossa técnica de análise foi análise de conteúdo não frequencial, porque a partir dessa análise nós pegamos os temas e os núcleos de sentido das falas expostas nas questões abertas. Próximo. Bom, o nosso referencial teórico, ele passeia por 3 grandes áreas. Primeiro, a própria, como eu falei lá, um dos nossos objetivos era descortinar, desvelar essas relações no campo do trabalho, então a gente foi procurar um referencial marxista, com vários autores, a gente só citou 2 aí, né, já que era um resumo expandido, Graça Druck, Marx, Chesner e outros. Além de discutir essa reconfiguração capitalista, a gente foi também para a construção da identidade do professor, né, e essa construção identitária, a gente pegou tanto os aspectos psíquicos quanto os aspectos multiculturais da relação com o outro. Para esse resumo expandido, a gente usou o Moreira e Chamon, mas no trabalho maior, a gente usa outros referenciais de construção identitária. E dentro dos saberes docentes e formação profissional, a gente foi para Tardif, Pimenta, Ropé e Tanguy, e vários outros autores que discutem hoje a questão dos saberes e da formação do professor. Fazem essa relação, pode passar. Passou 2.
Isso, vamos para os resultados e discussão desses resultados. Vai. Bom, a gente começa aí com uma reflexão lá em Tardif, que faz parte do nosso referencial, que é a composição do saber docente, né? Então, o Tardif, ele fala que, e a gente verificou isso na pesquisa e tem verificado na nossa experiência docente, e a Patrícia também, nas diversas experiências de pesquisa dela, também fez pesquisa com Claudilena, um pouco nessa área, discutindo o estágio. E o saber docente, ele se compõe, na verdade, de muitos saberes, de múltiplos saberes, e esses saberes, eles provêm de muitas fontes, né? São saberes disciplinares, curriculares, profissionais, e os saberes experienciais, que é onde ele vai materializar os conhecimentos construídos na academia. Próximo. E a pesquisa revelou que 50% dos alunos entrevistados, eles afirmaram que os saberes disciplinares, eles são os mais importantes. Entretanto, eles também disseram que os saberes da formação profissional foram muito importantes e isso correspondeu a 70% das respostas, porque eles marcavam aqueles saberes que eles consideravam muito importantes ou mais importantes para a carreira docente, para ser professor. E aí nós identificamos que essas respostas, elas estão ligadas ao saber fazer do professor, né? Então, tanto os saberes disciplinares quanto os saberes da formação profissional, as disciplinas pedagógicas e as disciplinas técnicas, elas compõem o saber fazer do professor. Então, eu preciso saber, se eu sou de química, eu preciso saber química, mas eu preciso também saber como ensinar química. Pode ir para o próximo. Para 60% desses entrevistados, os saberes teóricos e práticos na academia e no curso dele de Química ainda se articulam precariamente, né? E algo que a Pimenta vai falar também. E essa articulação ainda é muito precária e há um descolamento da realidade. Então, nós verificamos também no cômputo das respostas que uma boa articulação entre teoria e prática ela é fundamental para que esse aluno possa perceber nas boas práticas, né, tanto dentro da academia quanto no campo da escola, os conteúdos do processo de ensino-aprendizagem que são materializados lá no ambiente educacional. Então, ele precisa ver materializado lá na escola aquilo que ele aprendeu. Então, como é que eu mobilizo esses saberes? E aí eles acreditam que ainda estamos vivenciando saberes teóricos e práticos desarticulados ou articulados precariamente. Próximo. Tardif, ele vai dizer que o saber docente... esse aí já a gente repetiu, né? Vamos passar. Perguntados, né? Os alunos foram perguntados se os saberes do curso, né? Se o curso, tudo que ele aprendeu, contribuiu para que ele tivesse formasse a sua identidade, né? Se tudo que ele aprendeu contribuiu para que ele construísse a sua identidade. E aí nós colocamos duas falas, porque para 60%, para representar 60% dos docentes que afirmaram que esses saberes que eles construíram ao longo do curso, eles contribuíram muito para que ele formasse a identidade docente dele, né? O aluno A, por exemplo, ele diz, o curso contribuiu para a formação de uma visão que contempla a realidade dos alunos. E o aluno B disse, o curso me deu norteamento para a vida docente. Então, eles perceberam no curso a sua identificação com a docência a partir do momento em que eles reconheceram que o curso os ajudou a entender a escola e o funcionamento da escola. O próximo, Lídia. E é isso que a gente conclui, comenta aqui na discussão, né? Que a identificação com a docência, ela vai ocorrer quando esse educando, ele aprende e compreende 3 coisas importantes. Primeiro, ele entende como ocorre o processo de ensino. Quando ele consegue entender o processo de ensino e a aprendizagem dos alunos em diferentes idades, ele diz, opa, eu entendi o que é ser professor, eu estou entendendo o que é ser um professor, eu me identifico com isso. Ou quando ele se vê como um educador, ao longo do curso, ele consegue se enxergar atuando, se vendo como alguém que conhece a escola e conhece o ensino-aprendizagem. E uma terceira situação que contribui para que ele se identifique com a docência é quando ele vivencia experiências no decorrer da formação acadêmica que vão colocá-lo em situação de prática, e ele consegue fazer isso com eficiência. Quando ele faz isso, ele se vê como professor.
O próximo, Lidiane. O Tardif vai dizer que a construção identitária de cada professor, ela vai interferir diretamente no todo da escola, nas práticas vivenciadas, na forma de perceber e compreender o processo de ensino. E o universo escolar, em suas múltiplas formas e possibilidades, interfere também na construção identitária desse mesmo professor. Ou seja, a construção da sua identidade, ela tanto afeta o cotidiano da escola, como a própria escola afeta a construção identitária desse mesmo professor. Então, é uma relação dialética. E isso vai acontecendo na medida em que ele se forma na prática. Próximo, Lid. 70% dos entrevistados afirmaram que foram se identificando como docentes ao longo do curso ou que intensificaram o desejo de serem professores, embora tenham afirmado ingressar no curso por falta de opções. Vejam, aqui, isso a gente discutiu bastante, eu e a Patrícia, e isso foi algo que aconteceu com ela foi fortalecendo o desejo de ser professora, se identificando durante o curso com professores que ela tinha como referência, disciplinas que ela se identificou. Então, é muito comum nas licenciaturas, e aqui especificamente na licenciatura em Química, os colegas professores da sala sabem disso, no primeiro período, a maior parte dos alunos dizerem, eu não queria fazer licenciatura, eu nem sabia o que era a licenciatura, eu estou aqui porque foi a minha única opção. E aí, eles vão, ao longo do curso, ou se identificando, ou intensificando um desejo inicial, que não é uma grande maioria nesse desejo inicial. Então, eles vão se identificando com essas situações que eu acabei de dizer. Então, apesar da falta de reconhecimento profissional, da desvalorização salarial do professor, das longas jornadas de trabalho, de condições de trabalho precárias, dentre outros fatores que depreciam a carreira do professor, inclusive uma representação social negativa da profissão de professor, né? A sociedade não valoriza o profissional. Muitos veem na docência uma forma de mudar de vida, porque ele é o primeiro de sua família, às vezes, a cursar um ensino superior, e atrelado a isso, além de mudar a sua vida, também a possibilidade de mudar a vida de outras pessoas, contribuir para o processo formativo de outras pessoas. Então, tem uma questão social envolvida de se ver representado também no outro, né, enquanto sujeito que precisa da educação, sendo ele próprio alguém que, com muito custo, chegou ao ensino superior. Próximo. Aí vamos para as nossas considerações finais. A formação, nós chegamos a essas considerações finais, elas retornam aos nossos objetivos, né? Então, a gente percebe aí que a formação da identidade, ela é uma construção gradual, ela não se dá de uma hora para outra, ela não se dá como um passe de mágicas durante o curso, no final do curso, não tem um momento mágico para essa construção de identidade, ela é gradual, ela é contínua e ela também é transitória, porque ela pode ser desconstruída ou reconstruída permanentemente, e ela se constitui a partir de cada experiência elaborada pelo aluno, tanto na academia quanto fora dela. A formação dessa idade, ela é uma construção individual e subjetiva, ou seja, ela é do sujeito, mas ela vai se estruturar a partir de uma história que é pessoal e coletiva também. Portanto, ela é, ao mesmo tempo, una e múltipla. Ela se constrói na relação com o outro, e ela é sua própria também, né? E os saberes das disciplinas, saberes disciplinares e curriculares da formação geral do aluno, eles podem estruturar a construção da identidade docente na medida em que eles conseguem superar as lacunas que foram deixadas pela formação educacional de nível básico. É muito interessante isso. Muitos alunos veem no ensino superior a possibilidade de superar um déficit que ele traz lá da educação básica. E quando eles conseguem fazer isso, eles conseguem se identificar com a carreira docente. Essas são as nossas referências. Próximo. E esses são os nossos contatos. Obrigada. Eu acho que eu usei 10 minutos ou mais? Não, tá certinho. Passou um pouquinho, mas valeu a pena, professora Flores, porque o trabalho, ele é de uma significância enorme. Primeiro, para o IFMA, porque ele vai servir para contribuir no processo de repensar essa formação do professor de Química no IFMA Codó. Outro ponto, os dados apresentados pela senhora, pela Patrícia e pelo Wellington, eles são reveladores do modo de pensar, sentir e agir do professor em formação e do professor já formado que atua no movimento dialético de sua atividade docente, bem como saberes construídos e contribui para o processo de constituição de sua identidade docente, identidade essa que é mutável.
E é nesse sentido, professora Floriza, que eu já lhe convido para continuar conosco para o seu segundo trabalho, que é o relato de experiência, agora como residência pedagógica. Professora Lidiane, por gentileza, compartilhe, para a gente poder, já, na sequência, e aí eu abro espaço, logo depois da última apresentação, para o debate, que já tem algumas perguntas lá no chat do YouTube. Vamos lá para o relato de experiência do Núcleo de Química sobre o programa Residência Pedagógica, no IFMA Campus Codó. É um trabalho produzido pela professora Patrícia Nepomuceno dos Santos, quando participou do projeto pedagógico quanto acadêmica, e da professora mestra Floriza Gomide Salles Rosa, do Campus Codó. Professora Floriza, mais uma vez, tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Sim, gente, a Patrícia acabou de chegar aqui em casa, eu vou passar a palavra para ela, para dar essa oportunidade também dela falar do trabalho que ela realizou. É uma aluna muito comprometida, tudo que ela faz com excelência, com dedicação. E esse trabalho, esse relato de experiência, é a experiência dela, como você bem disse, no programa Residência Pedagógica do Núcleo de Química, né, que foi a turma 2018-2020, e aí ela vai conversar com vocês um pouquinho, tá bom? Que bom, professor, obrigado. Espero todo mundo daqui a pouco na palestra da professora Selma. A gente, ok. E, professora Floriza, é melhor apresentar mesmo, por quê? Porque experiência, só quem vivencia, quem experiencia que pode falar. No caso, como foi ela que vivenciou, experienciou, nada melhor. Patrícia Nepomuceno, você tem 10 minutos para apresentar seu trabalho. E aí, só para esclarecer, Denilson, né, esse programa Residência Pedagógica, ele foi a primeira turma, eu fui orientadora do Núcleo de Química, né, então acompanhei todo o percurso, e por isso nós duas construímos o trabalho. Que ficou muito bom, por sinal. Patrícia. Então, boa noite a todos, né, sou Patrícia Nepomuceno dos Santos. Patrícia. Dá para ouvir agora? Para me ver, né? Eu tô a câmera, pessoal, te ver no YouTube. Tá, deixa eu me ligar aqui. Tá legal, o trabalho muito bom. Sim. Dá para ver? Pronto, agora sim, Patrícia. É um prazer então, novamente. O trabalho é seu. Fique à vontade, você tem 10 minutos. Tá, obrigada. Boa noite a todos. Eu sou Patrícia Nepomuceno dos Santos, graduanda do curso de licenciatura em Química do IFMA Campus Codó, que vou apresentar um trabalho que tem por tema relato de experiência do Núcleo de Química sobre o programa Residência Pedagógica no IFMA Campus Codó, orientada pela professora mestre Floriza Gomide Salles Rosa, também do IFMA Campus Codó. O que me levou a realizar esse trabalho foi a experiência no programa, né, que se mostrou relevante em possibilitar uma reflexão sobre as relações interpessoais dos agentes envolvidos no processo do estágio. Nesse sentido, o programa Residência Pedagógica, que também é um estágio, é um espaço de desenvolvimento da profissão docente, em que o futuro professor, durante a sua formação acadêmica, ele tem a possibilidade de vivenciar a realidade da escola, como seu futuro ambiente de trabalho, e de se identificar com o ser professor, né? Então, no ano 2019, vivenciamos a experiência docente no programa Residência Pedagógica, no Núcleo de Química, eu como voluntariada nas turmas do ensino médio, no Centro Luzeni Mata Roma, onde eu busquei refletir tanto sobre os processos de construção, de articulação, teoria e prática, quanto à construção da identidade dos residentes como futuros professores a partir dessas vivências. Então, nesse sentido, o objetivo geral foi relatar as experiências de residentes no programa Residência Pedagógica, no IFMA Campus Codó, realizados no ano primeiro, segundo e terceiro anos do ensino médio no Centro Luzeni Mata Roma, em 2019. Pode prosseguir. Então, nesse sentido, a metodologia da pesquisa, ela delimitou um tipo de modelo de pesquisa que é relato de experiência, como eu havia falado, o método é abordagem qualitativa com análise teórica, histórica dialética, no qual Minairon, 2013, ele fala que essa abordagem qualitativa, ela se envolve no mundo em significações das ações humanas, e ela não se restringe a dados estatísticos. Pode prosseguir. Obrigada. Então, o contexto dos sujeitos são 8 residentes do programa Residência Pedagógica, o professor preceptor da Escola Campo e a professora orientadora do IFMA, além dos alunos e profissionais que atuaram na Escola Campo.
os instrumentos da coleta de dados e a técnica de observação de campo e análise de conteúdo, baseado no tratamento dos dados de Bardan, 2011, que é a análise do conteúdo não frequencial, compreensão dos significados temáticos das falas, núcleos de sentido. Pode prosseguir. Então, as discussões, elas se limitaram nas práticas de praxis docente e das interconexões entre a teoria e prática, bem como da construção da identidade nesse processo de constante integração. Daí temos Pimenta, 1999, Pimenta e Lima, 2012, Tardif, 2012. Além de documentos oficiais que orientam a organização e o funcionamento do programa Residência Pedagógica no Brasil, Brasil 2018. Pode prosseguir, por gentileza. No resultado das discussões, como eu havia argumentado e falado, durante o programa Residência Pedagógica foram ministradas aulas do componente curricular de Química para os alunos do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, nos anos de 2019. Então, Pimenta e Lima, 2012, página 45, ela assevera o quê? A intervenção na realidade constitui objetos de praxis, mas, ao contrário do que se é pregado de forma corrente, o estágio não é atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora de praxis docente. Entendida esta como atividade de transformação da realidade. É justamente nesse estágio em que você vai ter essa reflexão muito mais forte, porque você vai relacionar o seu saber teórico com aquele prático, onde você vai refletir de maneira científica. Pode prosseguir. Então, em todo o primeiro semestre da experiência prática, foi dificultada pela falta constante de professores efetivos, o que implicava em falta de um horário fixo para ministrar as aulas. Também constitui um fator interveniente na experiência a falta do livro didático e, consequente, a necessidade dos alunos terem que pagar a reprodução das atividades avaliativas, o que deveria ser ofertado pela escola como suporte ao processo de ensino e aprendizagem. Então, no sentido de aspectos didáticos, a existência de um número significativo de alunos em defasagem à idade séria, e pôs aos residentes a necessária reorganização de suas concepções de aprendizagem em contextos adversos e não ideais do ensino, distanciando-nos da práticas, das discussões acadêmicas ou exigindo-nos adaptações variadas para o exercício da prática. Neste sentido, a experiência se constitui um campo fértil de aprendizado, embora desafiador. Pode prosseguir. Então, Cortes, 2013, propõe que enfrentar com responsabilidade e equilíbrio os desafios, reconhecendo que não somos totalmente preparados, mas que estamos, sim, em processo de constante desenvolvimento, é, portanto, a reflexão sobre as problemáticas do exercício docente, que possibilita a compreensão, a assimilação dos processos de procedimento. Então, nesse sentido, diante desses desafios que nós encontramos no Residência Pedagógica, fez com que a gente saísse da nossa zona de conforto, e aí a gente se voltasse para esses problemas, assimilasse esses problemas, e assim, caçando os meios de saná-los, e assim, essa experiência, ela nos possibilita um crescimento profissional. E é justamente esse o intuito do estágio, é fazer com que a gente possa ter esse crescimento, para que a gente não chegue um dia, quando a gente vai assumir a nossa profissão, exercer ela, a gente não chegue perdido e não tenha compreensão da dimensão do que estar dentro da sala de aula, o que é dar aula, como os desafios da escola pública ou da escola particular. É justamente isso. Esse processo, ele dá habilitação para a gente se tornar um profissional cada vez melhor. Pode prosseguir. Tardif, 2012, fala que a construção da identidade se estabelece em diferentes fontes, e disso resulta o modo direto de se enxergar professor.
A identidade é, portanto, o que é ser professor, a identidade é, portanto, o que esse professor reflete, convive e tem como verdade, sejam saberes seus ou do outro, uma vez que não se separa o profissional professor do seu eu indivíduo. Prossegue. Considerações finais. Diante do programa, conclui-se que foi muito importante para a formação docente de todos, uma vez que possibilitou, a despeito das lacunas vivenciadas no ambiente da escola, tanto nos aspectos estruturais, quanto administrativos e pedagógicos, reflexões sobre as problemáticas encontradas e a busca criativa alternativa das soluções, tanto os indivíduos quanto os coletivos, tanto os individuais como os coletivos, para os problemas encontrados durante a prática. Prossegue. Embora desafiadores e dificultador, de certo modo, o trabalho dos residentes, as diversidades encontradas na realidade específica onde atuamos, contribuiu para o exercício de teoria e prático de transformações da realidade, constituindo-se em praxis. Prossegue. A busca de alternativa e a obtenção de experiências e aprendizados para o exercício da futura profissão foram fortalecedoras da identidade dos residentes durante nossa participação no programa Residência Pedagógica, pois nos possibilitaram olhar para si em atuação com o outro e para o outro, na interação conosco, materializando o processo efetivo de ensino e aprender. Podemos, portanto, não somente nos ver como professores, campo de idealização, mas sermos professores de fato, campo da prática, materialização dos saberes. Prossegue. Aqui estão nossas referências. Do mais, obrigada a todos pela atenção. Temos, Patrícia, muito boa apresentação, o relato é muito bom, e que bom que possa servir como uma prática cotidiana para outras pessoas também registrar seus trabalhos, porque as experiências são muito ricas e reflexivas, mas poucos se permitem registrar. Então, parabéns pelo trabalho, contribui muito. E agora Obrigada. Obrigado, Patrícia. Vamos para o último trabalho da sessão interativa 2, dos cursos de Química, Biologia e Matemática, dos cursos de graduação do IFMA. O último trabalho dessa sessão, para que a gente possa fazer a finalização dessa sessão interativa do acadêmico Elisonildo Ferreira dos Reis. Ele vai tratar sobre o uso pedagógico dos aplicativos de smartphone como recurso didático, facilitador do ensino-aprendizagem de química orgânica de uma escola pública estadual da cidade de Codó. É um trabalho em andamento sob a orientação do professor doutor Álvaro Itaúna Pereira, também com a colaboração dos professores Denilson Barbosa de Santos e do professor doutor Francisco Adelto Alves Ribeiro. É um trabalho que está em andamento, foi submetido às editais das bolsas, mas também vai servir como seu trabalho de TCC. Elisonilson tem 10 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho em andamento. Elisonildo? Oi, está me ouvindo? Pronto, você pode começar. Tá, vamos lá. Como o tempo já está bem estendido, né, eu vou acelerar um pouquinho. Bom, o trabalho, né, o nosso trabalho, né, como o professor já falou aí, é colaboração do professor Denilson, do professor Francisco Adelto e como orientador do Dr. Álvaro. Tem como tema, né, o uso pedagógico dos aplicativos de smartphone como recurso didático facilitador no ensino-aprendizagem de química orgânica de uma escola pública estadual de Codó, Maranhão. Pode passar, professor. Bom, a gente percebe que, atualmente, uma parcela significativa dos discentes, ele apresenta dificuldades no processo de ensino-aprendizagem de química no geral, e especificamente em química orgânica. E essas dificuldades, elas estão principalmente relacionadas a metodologias que são adotadas pelos professores a partir desses conteúdos para esses discentes, que muitas vezes ela é marcada pela exposição do conteúdo por si, seja um conteúdo vago, que não estabelece essa relação da química estudada com a química do cotidiano. Então, aí a gente vê o sentido que é para aprendizagem significativa, é justamente isso. O professor saber
saber fazer essa interação da química estudada com a química do cotidiano desses discentes. Foi passar, professor. Bom, diante dessas reflexões, né, surge a necessidade de se investigar o seguinte problema de pesquisa. De que forma os aplicativos de smartphone eles podem ser pedagogicamente, pode ser usado pedagogicamente como recurso didático facilitador do ensino-aprendizagem de química orgânica do ensino médio de uma escola pública estadual de Código do Maranhão. Aí surge a necessidade, né, de se utilizar metodologias ativas para aplicar na educação, na sala de aula, na disciplina de química, justamente para tentar minimizar essas dificuldades. Então, temos aqui o exemplo do aplicativo de smartphone. Pode passar, professor. Bom, nosso trabalho tem como objetivo, né, propor a utilização pedagógica dos aplicativos de smartphones para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de química orgânica no ensino médio de uma escola pública estadual de Código do Maranhão. Foi passado. Tem como objetivos específicos sondar a maneira como vem ocorrendo o ensino-aprendizagem de química orgânica nessa escola. Então, é importante saber como que está ocorrendo, como que ocorre esse ensino de química orgânica nessa escola. Verificar como que o professor de química orgânica ele percebe o uso das tecnologias educacionais, a exemplo dos aplicativos de smartphones, no processo de ensino-aprendizagem dos discentes, como uma ferramenta que tem sido utilizada por ele em sua prática pedagógica. Então, esse ponto é importante para a gente poder saber como que o professor de química ele vê esse uso da tecnologia nas aulas de química, para aplicar nos conteúdos de química. Como que ele está fazendo uso dessa tecnologia, já que muitos autores falam, como Lopes e Pimenta, elas falam que o uso do celular ele ainda é muito associado a preconceitos em relação ao seu uso na sala de aula como uma forma de distrair os alunos. E muitas vezes, além de ter também uma certa resistência dos professores em utilizar essa tecnologia, ou muitas vezes não conseguir dominar essa tecnologia em sala de aula. Então, acaba criando essa resistência. Além disso, diagnosticar o nível de aprendizagem do discente nas aulas de química orgânica, sem e com o uso dos aplicativos de smartphone como recurso didático metodológico. Foi passado. Além disso, identificar as contribuições do uso dos aplicativos de smartphone como recurso didático metodológico, discutindo principalmente suas implicações no processo de ensino-aprendizagem de química orgânica. E, por fim, sugerir a possibilidade de uso desses pedagógicos de smartphones como uma estratégia didático-metodológica no ensino-aprendizagem de química orgânica do discente no ensino médio. A gente sabe que existem várias possibilidades de a gente utilizar o smartphone. A exemplo, tem aqui os aplicativos, e justamente agora, nesse tempo que a gente está vivendo, né, surge várias possibilidades para ser utilizadas tecnologia na sala de aula. Então, é sugerir novas possibilidades de poder trabalhar com essas tecnologias em sala de aula, principalmente no ensino de química, que é um ensino que é considerado muitas vezes um conteúdo conteudista, né, com muito conteúdo, e essas tecnologias vêm justamente para auxiliar esses alunos na aprendizagem de química. Pode passar, professor. Bom, a pesquisa ela possui um caráter qualitativo e exploratório, com base em estudos bibliográficos, de acordo com Marconi e Lacato, 2015, e será realizado em uma escola pública estadual da cidade de Código do Maranhão, com os alunos do terceiro ano do ensino médio. Portanto, essa pesquisa terá 4 etapas. A primeira consiste na escolha da escola e observação das aulas de química orgânica. A segunda será a seleção e análise desses aplicativos, porque eu não posso pegar simplesmente um aplicativo, pegar e aplicar com esses alunos, tem que ter toda uma análise, uma seleção desses aplicativos, para que gere um aprendizagem mais significativo, que realmente facilite a aprendizagem desses alunos. Além disso, colocar esses aplicativos na prática com esses alunos. E, por fim, aplicar, né, o questionário com esses discentes que participarão da pesquisa. Desculpa. Pode passar, Lucília. Bom, além disso, né, foi pesquisado em vários autores que falam sobre o assunto. A exemplo, a gente tem aqui o Crivellaro, que fala que ele entende que o docente ele é o principal responsável em rever seus métodos e adequá-los à nova realidade educacional, propondo a inserção da tecnologia
na sala de aula como uma ferramenta didática eficiente que amplia os conhecimentos e aprendizagem dos docentes. A gente vê que o docente ele é um dos principais responsáveis por adotar essa nova metodologia e aplicar a tecnologia na sala de aula. Assim como a escola também, ela tem que ser responsável por isso. A Regina Heider, de 2011, ela fala que a escola ela tem a principal função de preparar o aluno para a sociedade. Então, é isso, é pegar as tecnologias que estão tão presentes na sociedade, no nosso meio, trazer para esses alunos, para que esses alunos possam lidar com isso no seu dia a dia e utilizar essas tecnologias da melhor forma. Além disso, utilizar a aprendizagem móvel no ensino de química, dada a sua facilidade de acesso, pode ser norteador em qualquer lugar. Ademais, sua flexibilidade espacial e temporal, propiciada por esses dispositivos, sem conexão com fio, como o exemplo dos tablets, smartphones, computadores, eles conferem várias possibilidades na educação, como fala Michele e Schellemann, 2014, em página 5. Pode passar. Bom, como essa pesquisa está em andamento, apenas a primeira etapa que foi feita, que trata sobre o levantamento bibliográfico da escola, saber quais são o que essa escola ela oferta, se ela possui internet, laboratório de informática. Então, foi feito aí, as observações das aulas também foi feito parcialmente. Então, foi escolhido a Escola Centro de Ensino René Boima, situado no bairro São Francisco, por ofertar justamente a etapa de ensino foco, que é o ensino médio. Possui laboratório de informática, acesso à internet, banda larga, e recursos tecnológicos como TV, projetor de multimídias, data show, computadores, e entre outros. Pode passar. Então, com base no levantamento e fichamento biográfico dessa pesquisa, é possível afirmar que a utilização desses aplicativos móveis como uma ferramenta auxiliar no processo de aprendizagem de química orgânica é capaz de romper os paradigmas da educação tradicional. Aquela educação que apenas o professor expõe o conteúdo e o aluno se torna ali um agente passivo. Valentes, 1999, ele fala que a tecnologia ela veio justamente para ajudar o aluno e transformar o aluno num agente que seja um agente ativo no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, salientar a utilização desses aplicativos educacionais, que são gratuitos, a gente encontra gratuitos, facilitadores de forma de aprendizagem, informação e reflexão, onde os discentes eles podem utilizar e produzir conhecimento em qualquer lugar. Pode passar, professor. Bom, e minhas considerações parciais, né? A pesquisa ainda está em andamento. Ao final dessa pesquisa, dessa última etapa da pesquisa, pretende-se confirmar a hipótese de que a adoção de metodologias ativas aliadas ao uso pedagógico dos smartphones podem favorecer uma aprendizagem significativa nas aulas de química orgânica. Pode passar. Então, aqui estão minhas referências e muito obrigado aí pela atenção. Ok, parabéns, Elisonildo, pela pesquisa, andamento, produção do seu TCC, e também ela é relevante porque ela evidencia o uso da tecnologia, seja ela educacionais, não apenas como recurso didático, nunca apenas como estratégia, mas também como objeto do conhecimento. E quando bem orientada pelo professor, os alunos, pedagogicamente, construirão um conhecimento de fato. Parabéns. E aí, com o seu trabalho, a gente finaliza os trabalhos da sessão interativa 2. A todos, muito obrigado, mas antes, a gente queria, para o nosso comitê científico, professora Lidiane, professor Diego, os nossos avaliadores, nosso muito obrigado. Que experiência rica, 5 sessões interativas, dos mais diferentes perspectivas, temáticas, das diferentes instituições, tivemos os institutos federais, tivemos faculdades, universidades federais, do Brasil inteiro participando conosco, desde Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão, Piauí, que momento partilhar de experiência. Né? Então, eu queria ouvir de você, professor Lidiane, professor Diego, para a gente poder encerrar esse momento, dessa experiência, né, vivida por todos nós, do Comitê Científico, com a contribuição de todos aqueles inúmeros professores que se permitiram avaliar os trabalhos, nos ajudar a qualificar. Professor Lidiane, que experiência maravilhosa, hein? Com certeza, professor Denilson, e foi assim, fiquei muito feliz com a participação dos nossos alunos, com o desempenho deles, os orientadores que incentivaram, né, nossos alunos a virem aqui apresentar seus trabalhos, uns trabalhos maravilhosos, e estou muito feliz de ter participado dessa comissão, porque eu tive a oportunidade de ler vários trabalhos
bem diversificado e muito interessante. Ok, professor Diego, suas considerações finais. Chegou ao fim, professor. Ao longo de alguns meses e de 5 sessões, chegamos ao fim de um trabalho cumprido, né, professor Diego? Fica um sentimento de felicidade e também, como você falou, um sentimento de missão cumprida. Lá desde o início do processo de organização desse trabalho aqui, a gente vem se engajando, colocando muito esforço, e agora a gente tem esse sentimento aí de que todo esse esforço valeu a pena pela qualidade dos trabalhos. A gente viu hoje mais cedo, né, na outra sessão interativa, e nessa daqui também, o nível de qualidade das apresentações, o nível de engajamento dos alunos. Teve a Patrícia, que saiu, pegou uma moto, foi na casa da Floriza, teve o João Guilherme, que foi fazer uma apresentação, e mesmo com todos os problemas técnicos aqui, que todos enfrentamos, assim, até queria mandar um recado para ele, não precisa pedir desculpas, nem perdão não, João, você apresentou muito bem, e você superou vários problemas técnicos que acometem a todos nós. Eu, hoje cedo, não consegui participar porque minha internet caiu, então isso acontece com todo mundo. Então, acho que o saldo final é esse saldo de dever cumprido e um sentimento muito positivo de que todo esse evento, toda essa experiência que a gente teve aqui foi uma experiência realmente muito enriquecedora, que trouxe para todos nós que participamos muitos momentos de aprendizagem, muitos momentos de enriquecimento. Verdade. Como nosso tempo está muito corrido, daqui a pouco, quando vocês estão no YouTube, no chat, quero agradecer a todos vocês, que está do IFMA Campus Caxias, IFMA Codó, tem Maracanã, tem pessoal de Zedoca, eu acompanho o pessoal de Pernambuco, está conosco aí, eu vi o pessoal de Coelho Neto, Fraravane, todo mundo. A gente queria encerrar com a seguinte mensagem, né? Esse momento nosso, todos nós, professores avaliadores, professores orientadores, os acadêmicos dos cursos de Química, Biologia, Matemática, Ciências Agrárias, Tecnologia de Alimentos, Agronomia, e das outras instituições que participaram conosco, da pedagogia, da matemática, enfim, todos os cursos que contribuem conosco, produzindo esse trabalho. A todos vocês, autores, coautores, orientadores, professores avaliadores que compuseram com esse trabalho, aos participantes do YouTube que fizeram bons questionamentos, a gente vai encerrar o Comitê Científico de Trabalho com a seguinte mensagem de João Guimarães Rosa, do texto, um fragmento da Grande Sertão Veredas. Ele diz o seguinte: mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida nos ensinou, e quantas coisas belíssimas a vida nos ensinou. Vocês nos ensinaram com seus trabalhos, foram 28 trabalhos aprovados, mais de 38 trabalhos submetidos, 28 aprovados, mas, sobretudo, o que vocês aprenderam, compartilhar experiências, saberes, e ainda a humildade de ouvir os pareceres dos avaliadores, na perspectiva de melhorar a escrita, a redação, a normatização e a qualificar esses trabalhos. E mais ainda, vocês nos devolveram artigos, resumos expandidos de altíssimo nível, que servirão para constituir capítulos do livro coletânea no formato e-book, que será publicado como resultado do trabalho deste fórum, deste comitê científico, com os avaliadores, com todos os professores orientadores. A todos vocês, é com essa mensagem que nós estamos em processo de construção das nossas identidades, do nosso processo formativo, por mais que são mestres, doutores ou acadêmicos, nós nunca estamos prontos e acabados. Nós somos seres dialéticos, nós nos constituímos. E é com esse pensamento de conhecimento acadêmico, conhecimento social e pessoal, ele só tem uma única razão de ser: aproximar pessoas. E foi isso que esse fórum permitiu. O Comitê Científico de Sessões Interativas, mediado pelas tecnologias, permitiu que pessoas de diferentes lugares se aproximassem, compartilhassem experiência, saberes e vivência. E para fazer isso acontecer, o canal, eu agradeço ao professor, que eu chamo de professor, ele não é professor, mas eu agradeço como professor, que é o Moreno, que pela transmissão, o professor Ziel, pela transmissão de hoje, o professor Janes, por a Maiara, que estão nesse processo da transmissão pelos canais do YouTube, do Pré-ENEM, do Fórum e da Diretoria Educacional de Ensino do IFMA Campus Codó. E também a todos os monitores que participaram conosco nesse momento, contribuindo. A cada sessão interativa tínhamos 2 monitores, mas também coordenado pela professora Gleide e pelo professor Antônio Jorge. A todos vocês, nosso muito obrigado, tanto aqueles nominalmente citados, quanto aqueles não citados. Sinto-se abraçado por todos nós, essa é a nossa vontade, e é com essa mensagem que a gente encerra as sessões interativas de apresentação de trabalhos acadêmicos, e convidando vocês para permanecer ligado no YouTube, neste canal do Fórum do IFMA Campus Codó, que na sequência, às 8 da noite, teremos uma palestra de extrema relevância para todos nós, professores, acadêmicos,
que é Saberes da Docência, com a professora doutora Selma Garrido, sobre a mediação da professora Floriza Gomide. Tenha uma boa noite, que Deus nos abençoe. E, na sequência, ficamos com a palestra da professora doutora Selma Garrido Pimenta. Nosso muito obrigado, pessoal.